A base governista comemorou a retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também à sua mulher. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou na rede social o seguinte, abre aspas, a retirada das sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro. Traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a justiça, fecha aspas. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, também celebrou a decisão e afirmou que, abre aspas, a retirada do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa da lista da Lei Magnitsky é uma derrota histórica dos traidores da pátria que tentaram negociar sanções internacionais, revogação de vistos, tarifas e a chamada pena de morte financeira contra o ministro relator do STF no caso da trama golpista, mas especialmente uma vitória do presidente Lula, da democracia brasileira e da defesa intransigente da soberania nacional. Fica cada vez mais claro que quem estava do lado do Brasil e quem estava contra o país, quem atuava contra o país. Eduardo Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, praticou coação no curso do processo ao articular pressões externas contra o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Alexandre, a gente não tem um contato ainda lá do pessoal de Manaus, mas sobre essa revogação da Magnitsky aplicada ao ministro Moraes, eu tenho dois pontos, uma dúvida e uma certeza. A dúvida é, quando a Casa Branca informou ao STF, e a informação sim que eles foram avisados antes, ela disse algo mais, por exemplo, a Magnitsky está revogada, mas no sentido de impor alguma condição. Ou, olha, a Magnitsky está revogada e precisamos que... Ou não disse nada. Porque se não disse nada, aí vem a minha certeza. Aí ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Porque, como você lembrou há pouco, as violações explicadas e justificadas, aliás, em comunicados, convenhamos, brilhantes, muito cuidadosos por parte do governo americano para dizer o porquê o ministro brasileiro estava sendo sancionado, vieram justamente do governo americano e de violações que não se dissiparam, elas estão aí, inclusive contra cidadãos americanos, como alegava o governo americano ao aplicar a Magnitsky. Ou seja, nós temos uma realidade que ou o Brasil agora fica sozinho nesta luta diante de fatos que são incontroversos, ou os Estados Unidos impuseram alguma coisa, ou pelo menos condicionaram alguma coisa. Não há informações sobre isso até agora, não, evidentemente, informações asseguradas. Ou nós cedemos em alguma coisa. Eu estou lembrando aqui de Getúlio Vargas querendo uma boa siderúrgica, uma volta redonda, uma aciaria. Aí nós entramos na guerra e ganhamos a siderúrgica, além de ganharmos muitos navios, etc. Muitos navios. Não sei se houve algum tipo de negociação nisso, né? Aí teria sido Lula pedindo alguma coisa para Trump ou oferecendo alguma coisa para Trump em troca disso, né? Lula é reconhecido, né? Moraes foi um dos que participaram da descondenação de Lula. Ele deve para o Supremo, sem dúvida, deve a liberdade dele, deve a limpeza da ficha, né? Ficha limpa, pode ser candidato à presidência da República. Não sei se foi isso, né? Agora, o fato é esse, que você está preocupado, Piotr, agora vamos ficar só com o contrato da Master, as agressões à Constituição, o inquérito do fim do mundo. Isso não é só, né? Constituição, meu Deus do céu, é o que mais vale de sustento jurídico de um país, do direito de um país, da organização, da estrutura de um país. É a Constituição, e ela foi desrespeitada. Eu vi aí no artigo dessa semana que menciona isso, fala em desrespeito à Constituição, que a mídia aplaudiu as questões, foi cúmplice, né? Calou-se, foi cúmplice. Isso não existe em jornalismo, alguém calar-se diante de um desrespeito à Constituição. Mas a gente está numa anestesia, tá todo mundo anestesiado. Não percebe, basta ver esse contrato de 3.600.000 por mês, que é uma aberração,
Mas ele é muito eloquente, ele fala por si, ele não precisa de adjetivos. Esse contrato já é um substantivo, é uma voz gritante, gigantesca, mas ninguém ouve. Há uma anestesia esperando por Trump, né? Tem outros que esperam, eu vou rezar. Pode rezar, vai fazer bem para você. Agora, para fazer para o país, Deus é pai de todos os lados, de todas as ideologias políticas, né? Não vai se meter nessa. É uma questão que nós o povo, né? Nós, a origem do poder, temos que decidir. E, infelizmente, o poder legislativo está encolhido. Basta ver todos os episódios que a gente tem visto aí nesses últimos tempos. Está encolhido por quê? Porque tem culpa em cartório. Porque o Supremo julga deputados e senadores. Agora fazem de tudo para que senadores não julguem ministros do Supremo. Inclusive, presidentes Pacheco e Alcolumbre sentam-se em cima dos requerimentos e não dão a mínima para os representantes do povo, dos estados, deputados, senadores, aqueles que apresentam requerimentos de impeachment. Essa é a situação. Nós estamos com medo de atravessar o Rubicon. Não chegaremos a Roma, nem ao direito romano.